O que foi Black Wall Street? Bom, a princípio precisamos distinguir as duas Wall Streets. A Wall Street verdadeira, que fica na ilha de Manhattan, lá na cidade de Nova York, e a Wall Street negra, que nós vamos tratar aqui no nosso vídeo de hoje. Essa Wall Street, na verdade, não se chama Wall Street, mas como nós veremos ao longo do vídeo, ela ficou historicamente conhecida como Wall Street porque foi um local de muita prosperidade para as pessoas negras, um local onde as pessoas negras, talvez pela primeira vez nos Estados Unidos, tiveram a sua condição financeira elevada. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A ascensão e a destruição de Greenwood, comunidade de Tulsa, resume a história da segregação racial nos Estados Unidos, marcada por linchamentos de negros e pela proibição de frequentarem o mesmo ambiente que as pessoas brancas. Em Tulsa, local onde é conhecido como Black Wall Street, no final do século XIX e início do século XX, há a descoberta de poços de petróleo, o que fez jorrar muito dinheiro na economia local. Isso teve um efeito secundário, o enriquecimento por tabela de Greenwood, a comunidade, majoritariamente habitada por pessoas negras. A comunidade foi criada por volta de 1906, quando um empreendedor negro ganhou dinheiro especulando com terras, abrindo negócios no lugar e atraindo outros afro-americanos. Sim, as pessoas elas tendem a visualizar a prosperidade de alguém semelhante e se espelhar nisso, acreditar que, pô, se ele conseguiu, eu também posso. É o que nós chamamos hoje de representatividade. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a trabalhar para famílias e empresários brancos nesse local chamado de Black Wall Street, mas de agora em diante vamos chamar de Tulsa, que é o nome da cidade de fato. Com o boom do petróleo, passaram a gastar o dinheiro que recebiam nos hotéis, cinemas, médicos, restaurantes e lojas da própria comunidade de Greenwood, que era uma comunidade majoritariamente negra, como nós falamos. E esse ato de gastar o dinheiro na própria comunidade fez com que as pessoas que não necessariamente estavam ligadas ao petróleo, que eram as pessoas minoria branca, as pessoas que eram pequenos comerciantes, né? As pessoas que tinham seus pequenos comércios começaram a ganhar muito dinheiro, porque o dinheiro estava circulando naquela economia. E essas pessoas, sim, eram pessoas pretas. Logo, Tulsa ficou conhecido como um lugar em que os negros podiam se dar bem. As pessoas pretas poderiam sim abrir o seu negócio, prosperar, comprar roupas boas para os seus filhos, ter acesso a carro, ter acesso a bons médicos, ir ao cinema, comer em restaurantes e não só ser atendido nesses ambientes no comércio por pessoas negras, mas saber que o dono daquele estabelecimento também era uma pessoa negra. Então é algo que até hoje é muito difícil acontecer. Imagina naquela época, lá no comecinho do século XX. Segundo um professor de Michigan, até certo ponto, os brancos em Tulsa eram muito mais ricos do que os negros de Greenwood. Não havia riqueza entre os negros igual entre os brancos, mas alguns trabalhadores brancos não tinham acesso a carros, não tinham acesso a comer fora em bons restaurantes e também não conseguiam comprar roupas novas e de qualidade para os seus filhos, assim como os negros faziam, o que nós poderíamos hoje chamar de uma classe média proeminente. Mas naquela época esse termo não existia. Mas eram que os negros naquela região estavam se tornando, né? E esse era o motivo principal do ódio racial, já que naquele tempo e infelizmente ainda hoje, os negros são considerados por pessoas racistas como ser humano de segunda classe. Então, se esse ser humano de segunda classe tem acesso a isso e eu não tenho, pera aí, alguma coisa está muito errada. Um caso típico de ciúmes e inveja, afirma Hannibal Johnson, ator de Black Wall Street, os brancos na época, abre aspas para ele. Os brancos na época achavam os negros sub-humanos. Ter uma comunidade em que os negros tinham boas casas, pianos e roupas caras não era aceitável. Era uma ameaça direta à ideia de que eles eram sub-humanos, afirma o autor. Essa concepção
permeou por muitos dos linchamentos negros, principalmente após a emancipação dos escravos em 1863, pairando um ambiente de injustiçamento. Claro que por volta dessa época também, né, surgiram algumas instituições questionáveis como o Ku Klux Klan, enfim. Em 1920, Roy Belton, um branco de 18 anos, foi preso acusado de sequestrar e matar um homem. Ele foi retirado da cadeia e linchado pela população. A revolta na Wall Street negra tem a sua origem parecida. Drake Howland, um jovem negro, foi acusado por Sarah Page, uma jovem branca que trabalhava como assessorista de um prédio, de tentar atacá-la. Ela não. Howland foi preso no dia seguinte. Há relatos de que o jornal local teria feito um editorial dizendo que o negro será linchado hoje à noite. Para evitar que isso acontecesse, moradores de Greenwood foram até a cadeia tentar proteger Howland, mas o grupo bem maior de brancos também foi ao local para agredi-lo. Alguns seriam membros do que ficou conhecido como KKK, que é a Ku. O resultado foi uma revolta que os brancos invadiram o distrito em 31 de maio de 1921, queimaram casas, lojas, hotéis e tudo o que havia pela frente. De fato, destruíram a cidade. Mais de 10 mil negros ficaram desabrigados. O número de mortos varia entre 40 e 300, porque vários corpos teriam sido enterrados nas covas coletivas, o que dificulta até hoje a identificação e a contagem de vítimas. Na época, as seguradoras se recusaram a cobrir os prejuízos dos negros, estimados em 2,5 milhões de dólares. Uma investigação local determinou que eles eram responsáveis pela reviravolta. Nenhum branco foi punido. O episódio é pouco conhecido, ganhou notoriedade em 2019, quando um século depois, por ser retratado na série Watchmen, da A. O prefeito de Tulsa, na época, decidiu reabrir uma investigação sobre covas coletivas de negros. Abre aspas para o que disse o prefeito de 2019. Devemos, a comunidade, saber se há covas coletivas em nossa cidade. Devemos às vítimas e aos membros de suas famílias. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não curtiu ao longo do vídeo inteiro, esse é o momento. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima.